Nós daremos sequência, meus irmãos, à nossa série expositiva. Hoje nós acabamos de cantar e agora nós vamos ouvir a exposição deste Salmo 131. Eu convido vocês então a acompanharem comigo a leitura. Após a leitura nós vamos fazer uma oração, pedir para que o Senhor nos dê clareza, nos ilumine, para que possamos compreender a palavra. Enquanto os irmãos abrem o texto, eu já lembro às crianças que eu passarei a elas algumas ilustrações e os pais depois em casa poderão fazer bom uso do desenho que as crianças vão fazer agora para explicar com mais profundidade o sermão que está sendo exposto agora. Podem aproveitar isso para fazer isso no culto doméstico em casa. Então, caso alguma criança não tenha prancheta, tem lá atrás, tem papel, tem penal lá, para que vocês possam utilizar. E, queridos, nós vamos fazer então a leitura do Salmo 131. Peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura. O texto diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, graças, Senhor, nós te rendemos pela Tua palavra. Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Somos gratos, ó Pai, pela bênção que é poder fazer a leitura dela. E mais gratos ainda, ó Pai, em saber que o Senhor, de uma maneira graciosa, ó Pai, fala ao nosso coração através da Tua santa verdade. E neste momento, ó Pai, colocamos diante de Ti a nossa vida, clamando, ó Pai, por instrução. Pedindo, ó Pai, para que o Senhor nos faça compreender a Tua verdade, nos faça amá-la e nos conduza, ó Pai, pela ação do Teu Santo Espírito para praticar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja. Cuida de nós neste momento, ó Pai, enquanto vamos ouvir a Tua voz. Ó Pai, que nosso coração, que ele, ó Pai, seja livre de toda e qualquer distração. Ajuda, ó Pai, para que nossa mente ela permaneça focada na Tua verdade. E que possamos ser alimentados, ó Pai, que possamos crescer em graça diante do Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, molde a nossa vida para que sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Esse é o nosso anseio, por isso oramos, a Ti clamamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus que realizamos esta oração. Amém. Irmãos, vocês conhecem os livros chamados Jogos Vorazes? Já ouviu falar desse livro que foi escrito pela Suzanne Collins? Existem, inclusive, alguns filmes que foram feitos baseados nestes livros. E os Jogos Vorazes, eles são uma distopia, que eles contam a história de um mundo no futuro, onde após um período de guerra, a sociedade ela passou a ser dominada por um regime político tirânico. E esse regime, ali no livro Jogos Vorazes, ele era comandado por um homem chamado de presidente ali na época, chamado Presidente Snow. E em certa parte do livro, esse presidente, quando ele fala a respeito de controle, ele está num governo tirânico, quando ele fala a respeito de controle e como esse controle deveria ser exercido sobre as pessoas, ele diz a seguinte frase, ele fala assim: a esperança é a única coisa mais forte que o medo. Um pouco de esperança é eficaz, muita esperança é perigosa. Vou repetir. A esperança é a única coisa mais forte que o medo. Um pouco de esperança é eficaz, muita esperança é perigosa. Para esse homem aqui neste livro, a esperança ela não é uma virtude. A esperança ela é uma ferramenta de controle.
Os jogos vorazes, eles dizem respeito a um governo que controla o povo não só pelo medo, mas que controla esse povo dando para eles esperança. Não muita esperança, mas uma esperança suficiente para eles seguirem, mas não se rebelarem. A esperança ali, se ela fosse excessiva, ela provocava rebelião. Por isso, ela tinha que ser administrada, tinha que ser contida e tinha que ser manipulada. E essa visão retratada nessa história fictícia, ela revela algo extremamente profundo. Ela mostra que até mesmo os regimes tirânicos, eles reconhecem o poder que a esperança tem. Ninguém, meus irmãos, caminha sem esperança. Ninguém suporta sofrimento prolongado sem esperança. Ninguém persevera numa jornada longa se essa pessoa não acreditar que, olha, tem algo melhor adiante, tem algo melhor lá no final. E a esperança, meus irmãos, ela é absolutamente essencial para o cristão. Quando a nossa esperança ela se enfraquece, o resultado ele vai ser sempre o mesmo, uma inércia na vida espiritual. Nosso coração vai esfriar, a nossa alma ela vai se cansar e a caminhada nossa ela vai desacelerar. E é exatamente sobre isso, meus irmãos, que o Salmo 131 ele vai nos falar hoje. Nós estamos nessa série de exposições aqui chamada de Vamos à Casa do Senhor, que são salmos que o povo cantava enquanto ia prestar culto a Deus lá em Jerusalém. Então, o Salmo 120 até o Salmo 134, eles são esses salmos que eram cânticos entoados pelo povo ali na subida até Jerusalém. Então, era uma caminhada fisicamente difícil, um momento onde eles muitas vezes se desgastavam, e para seguir nessa caminhada, meus irmãos, era imperativo esse povo seguir usando a esperança como combustível para que eles pudessem manter o movimento deles. E o Salmo 131, então, ele vai falar para a gente a respeito disso. Quando a gente fala sobre manter a esperança, sobre conservar a esperança, sobre como alimentar essa esperança, sobre como fazer com que ela se desenvolva, ela permaneça, o Salmo 131 ele vem apontar todas essas questões. Ele foi escrito pelo rei Davi. E Davi, ele mostra que, olha, a esperança, ela não nasce da nossa autoconfiança, ela não nasce de uma ambição espiritual, ela nasce de um coração que ele foi humilhado e de uma alma que ela aprendeu a descansar no Senhor. Davi está falando, olha, para você conservar e alimentar a sua esperança na jornada, para você fazer isso, você tem que pensar em algumas coisas. E Davi, então, nesse texto bem curto, meus irmãos, ele vai apontar duas coisas fundamentais para que o crente, ele mantenha, ele alimente, ele conserve a sua esperança. E nós vamos pensar nisso hoje. E a primeira coisa, então, que Davi ele fala para a gente conservar e alimentar a nossa esperança, a primeira coisa está expressa no verso 1. Davi ensina, ele fala que nós precisamos lidar com o nosso orgulho. O nosso orgulho ele precisa ser subjugado, o nosso coração ele precisa ser humilhado. Acompanha comigo, o texto diz assim, verso 1. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Nesse verso 1, Davi ele coloca 3 coisas que revelam verdades para a gente a respeito do orgulho. A primeira coisa que Davi fala, ele fala que sim, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Isso aqui, meus irmãos, Davi está lembrando para cada um de nós que o orgulho, o pecado do orgulho, ele reside no nosso coração. Crianças, quero que vocês iniciem o desenho de vocês e vocês vão desenhar uma pessoa orgulhosa, uma pessoa com coração orgulhoso. Então imagine o que é uma pessoa com coração orgulhoso e desenhe essa pessoa. Meus irmãos, Davi fala que o coração dele não é orgulhoso. O coração,
ele é o centro de todo o nosso ser. No nosso coração, meus irmãos, ali estão as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas emoções, toda a nossa consciência. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da sede interior de todo o nosso ser. O que Davi está querendo dizer aqui? Ele está dizendo então que o orgulho, meus irmãos, ele nasce no nosso interior. Orgulho não é uma atitude externa, não é só comportamento. Quando nós somos orgulhosos, nós estamos demonstrando o nosso interior, a essência do que nós somos. Então, quando ele fala, olha, o meu coração não é orgulhoso, é para lembrar que, olha, o orgulho, o pecado do orgulho, não é só um comportamento, é um problema profundo. Ele nasce lá no coração. Ele também diz, ali nesse verso, que, olha, os meus olhos não são arrogantes. A frase aqui, os meus olhos não são arrogantes, a princípio dá a ideia ali de uma pessoa assim que, sabe aquele nariz em pé, assim que olha a gente por cima? A princípio dá essa ideia aqui de alguém que tem um olhar assim arrogante para com os outros. Mas o Salmo não está falando só disso. A ideia aqui é de que o orgulho, ele nos conduz a uma ambição. A ideia é que é um olhar altivo. Então, um olhar que, olha, eu espero coisas altas, eu espero coisas grandes, eu tenho grandes ambições. No caso, pensando no orgulho, no pecado do orgulho, a pessoa orgulhosa, o que ela anseia? Qual que é a ambição dela? É aceitação, admiração, bajulação. O arrogante é aquela pessoa que ele olha assim, ele se compara constantemente com o outro, ele mede o valor dele pela superioridade que ele pode demonstrar para com o outro, ele está buscando reconhecimento, ele precisa ser visto como importante. E é disso que o texto está falando aqui, quando ele fala, os meus olhos não são arrogantes. Ele está lembrando que, olha, quando o orgulho nasce no coração, automaticamente ele conduz a gente para uma ambição. Porque a gente tem expectativas com relação à forma como as pessoas vão nos ver. E a expectativa é alta, porque a gente se coloca como superior. Então Davi está dizendo, olha, o coração não é orgulhoso, mostrando que o orgulho nasce no coração. Os meus olhos não são arrogantes. Ele está dizendo que o orgulhoso ele tem a tendência a olhar tudo por cima e desejar ser visto dessa forma, está numa condição de superioridade. Aquela ideia de que, olha, será que eu estou sendo notado? Será que eu estou sendo valorizado? Será que eu estou sendo maior que os outros? E por último, ele fala aqui no verso, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Essa última frase, ela revela que o orgulho, ele conduz a gente à presunção. O orgulho, ele faz a gente desejar grandes coisas e procurar coisas maravilhosas. Coisas grandiosas que ele está colocando aqui é a ideia de algo elevado, de algo alto demais. A ideia é falar assim, ó, o orgulhoso ele não tem limites. Ele sempre vai querer mais. E coisas maravilhosas aqui indica o extraordinário, o inalcançável, aquilo que é misterioso. É importante a gente pensar que existe a curiosidade, que é a curiosidade humilde. E a curiosidade humilde, ela deseja conhecer mais para adorar. Conhecer mais a Deus para adorar. Mas a curiosidade orgulhosa, ela deseja conhecer para controlar. E é disso que o texto está falando aqui quando deseja coisas maravilhosas. O orgulhoso, ele sempre vai querer o extraordinário. Ele sempre vai querer o grandioso. Ele sempre quer mais. A expressão aqui, ela revela essa presunção que o orgulho traz. Lembra de Adão e Eva, quando eles pecaram? A serpente, quando ela falou para eles ali que, não, capaz, pode comer, Deus está falando para vocês não comerem, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele.
É isso que o orgulho ele quer fazer. Que a gente seja como Deus. Que a gente tenha coisas grandiosas e coisas maravilhosas. Meus irmãos, Davi, ele está falando, olha, o orgulho, ele nasce no coração, ele conduz a nossa vida em ambição e ele faz a gente ter muita presunção. Só que ele está dizendo que, olha, graças a Cristo, graças à ação de Deus, eu posso declarar que, olha, o meu coração não está vivendo assim. Senhor, ele fala, o meu coração não é dessa forma. Meus irmãos, o orgulhoso, ele confia em si mesmo. E o fato dele confiar em si mesmo, isso faz com que ele seja incapaz de esperar no Senhor. Ter orgulho é viver uma vida incompatível com esperança. Porque a esperança, meus irmãos, ela envolve você mortificar o seu orgulho. Porque o orgulhoso, ele diz, eu me basto. Só que a esperança, ela diz respeito a você confiar em outro. Por isso, só vive em esperança aquele que tem o seu coração subjugado e humilhado por nosso Deus. Só quando Deus quebra o nosso orgulho e nos faz humildes, a gente consegue viver realmente em esperança. A humildade, meus irmãos, ela provém de uma compreensão bíblica de quem nós somos, de quem Deus é, e isso conduz a gente a uma absoluta submissão e uma absoluta dependência do nosso Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, aprender a subjugar, a humilhar o nosso coração. Porque se a gente não fizer isso e o orgulho brotar, vai aparecer ambição, vai aparecer presunção. Quando a gente subjuga e humilha o nosso coração, e a gente só faz isso através de Cristo, é só pela graça, quando a gente faz isso, meus irmãos, o resultado é contentamento. Contentamento, meus irmãos, ele é uma qualidade, ele é indispensável. Ela nos diz respeito a você saber esperar, saber confiar em quem prometeu. Então, para que a gente possa viver uma vida esperançosa, primeiramente, o orgulho do nosso coração ele precisa ser quebrado. Toda e qualquer ambição orgulhosa, toda e qualquer presunção orgulhosa que nasce no nosso coração, Cristo precisa quebrar tudo isso. Para conservar e alimentar a nossa esperança, a gente precisa seguir por esse caminho. Só que o texto ele não fala só isso. Ele segue, meus irmãos, e a partir do verso de número 2, Davi ele vem dizer que para conservar e alimentar a nossa esperança, a gente precisa lidar com a providência de Deus. E a gente precisa fazer isso acalmando e sossegando a nossa alma. Verso 2 diz assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Meus irmãos, o orgulhoso, o coração orgulhoso, ele é agitado, ele é inquieto. Ele é agitado e ele é inquieto porque ele pensa muito de si e ele deseja muito para si. É o que a gente acabou de ver. É um coração, está todo momento em movimento, está agitado. Que eu tenho ambições, eu tenho presunções, eu preciso correr atrás de todas essas coisas. Só que quando Cristo, ele age com graça, ele quebra o nosso coração orgulhoso, ele acalma, ele tranquiliza a nossa alma. A autoconfiança que a gente tinha, ela passa a ser substituída por uma completa dependência. E é isso que Davi está falando aqui, por isso ele usa a figura de uma criança que foi desmamada. Ele usa essa figura para explicar para a gente sobre dependência. O orgulhoso ele não depende de Deus, ele depende de si mesmo. O coração humilde, ele precisa ser como uma criança. Crianças, vocês vão desenhar uma criança feliz e bem tranquila nos braços da mãe dela. Inclusive pode ser vocês mesmos.
Então pode desenhar uma criança bem feliz e bem tranquila no colo da mãe. Meus irmãos, uma criança, quando ela foi recém-desmamada, ela não vai mais receber leite da mãe. A ideia do texto aqui, que para a nossa tradução está recém-amamentada, em outras versões, é a ideia de desmamada. Quando a criança é desmamada, ela não vai receber mais leite da mãe. E o ponto que Davi ele quer colocar aqui é que, olha, essa criança, ela não vai receber mais leite. Só que ela não está frustrada. Ela não está chorando. Porque ela aprendeu a descansar no colo da mãe, mesmo sem o leite. Ela não está inquieta, exigindo algo. Ela está tranquila, simplesmente por estar com a mãe. Da mesma forma, o orgulhoso, meus irmãos, ele espera sempre receber algo. Ele quer respostas, quer resultados, quer reconhecimento. Só que Deus, quando Ele nos humilha, Ele ensina a gente a receber não aquilo que a gente quer, mas Ele ensina a gente a receber aquilo que a gente precisa. E mais do que isso, Ele ensina a gente que a própria presença dEle é suficiente. E é disso que Ele está falando aqui. Olha, o orgulhoso ele está correndo atrás do que ele acha que é importante. Agora, quem aquietou sua alma como uma criança desmamada e entende que, olha, não precisa ficar correndo atrás. Minha mãe está aqui, está presente, ela supre, eu confio nela. Uma criança recém-desmamada, ela confia na mãe com respeito a tudo. Ela descansa, não só na provisão da mãe, mas na própria presença da mãe. O texto está falando, olha, a gente precisa acalmar e tranquilizar a nossa alma e reconhecer que todas as coisas procedem de Deus. E acima de tudo, lembrar que o próprio Deus, Ele mesmo, Ele é o nosso maior bem. É essa a ideia que ele está falando aqui. Para a criança, a mãe é o maior bem que ela tem. Deus tem que ser o nosso maior bem. E na presença dele, a nossa alma tem que se sossegar. E por último, a ideia aqui da criança também, recém-desmamada, é a ideia de que, olha, essa criança ela está satisfeita com aquilo que a mãe dá para ela. Ela não fica dominada por uma ansiedade a respeito da próxima refeição. Ela repousa. Davi, ele fala, olha, minha alma, ela está calma, ela está quieta. Porque a minha alma está cultivando contentamento. Porque ela está aprendendo que, olha, aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus me dá, eu não tenho que ficar exigindo. Eu não posso exigir. Eu só tenho que descansar naquilo que Ele prometeu. A figura da criança aqui é para falar para a gente que, olha, a alma que se acalmou e que se tranquilizou diante do Senhor, ela descansa, ela repousa. A figura aqui, meus irmãos, da criança é para falar sobre confiança, sobre humildade, satisfação em Deus, contentamento, descanso na provisão. É um contraste com o coração orgulhoso. Já falei, o coração orgulhoso, ele pensa muito de si, ele deseja muito para si. Ele se aproxima de Deus porque ele quer coisas. Agora, a alma humilde, ela só quer o próprio Deus. É só isso. Essa figura da criança que o Senhor Jesus usa ela lá no futuro. Abre aí a sua Bíblia em Mateus 18. Mateus 18 vai falar para a gente justamente a respeito de orgulho. E Jesus traz a figura da criança para tratar sobre esse orgulho. Mateus 18, verso de número 1, 2 e 3, ele diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Os discípulos, eles queriam saber quem era o maior no reino. A gente não sabe o que estimulou essa pergunta, mas a raiz dela a gente sabe qual que é. É o orgulho. E aí Jesus, ele responde, ele coloca uma criança no meio e fala: olha,
Vocês têm que se converter. Vocês precisam ser como essa criança para vocês entrarem no reino dos céus. A ideia aqui é dizer que a gente precisa se livrar de todo e qualquer desejo de grandeza. E a gente tem que admitir, como criança, que a gente depende de Deus para todas as coisas. É o texto falando, ó, a gente precisa se humilhar. Os irmãos, Deus, Ele é infinitamente sábio, incomparavelmente poderoso, e Ele é infinitamente bom. E Ele é um pai que Ele ama, e Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós nos acalmamos, nós nos aquietamos. Nós precisamos acalmar e aquietar o nosso coração. E a gente faz isso quando a gente se submete à vontade dEle. A gente entende que, olha, o nosso Deus, Ele cuida de tudo, dos acontecimentos presentes, dos acontecimentos futuros. É igual criança que descansa no braço da mãe, a gente precisa ser assim, na presença do nosso Deus, para a gente conservar e alimentar a nossa esperança. Davi está dizendo então, verso 1, a gente precisa lidar com o nosso orgulho, subjugando e humilhando o nosso coração. E no verso 2 ele diz que para alimentar e conservar a nossa esperança, a gente precisa lidar com a providência de Deus acalmando e sossegando a nossa alma. A partir disso, a partir do momento em que a gente humilhar o nosso coração, ficar humilde diante do Senhor, e a partir do momento em que a gente sossegar a nossa alma, entendendo que Deus providencia todas as coisas, a partir desse momento a gente vai colocar a nossa esperança no Senhor. Por isso Davi fala, verso 3, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Meus irmãos, a gente não vai conseguir esperar no Senhor se a gente não aceitar essas duas verdades. A primeira é que diz respeito ao nosso orgulho, que a gente precisa de um coração submisso e humilde. E a segunda, que diz respeito à providência de Deus, a gente precisa de uma alma submissa e sossegada. Quando tudo isso estiver em ordem, a esperança, meus irmãos, ela vai ser a âncora da nossa alma. Mesmo quando a gente passar pelas mais profundas aflições. Crianças, o último desenho que vocês vão fazer é uma âncora. Se você não sabe o que é a âncora, é aquele equipamento que é usado para manter o barco estável. Queridos, a esperança é a âncora da nossa alma. E ela só vai estar bem ancorada quando o orgulho morrer. Quando a gente ficar humilde diante do Senhor. E quando a gente aprender a depender dele. O orgulhoso não depende, o orgulhoso depende de si mesmo. A gente precisa depender do Senhor. Quando a gente coloca a nossa esperança no Senhor, Deus trabalha a nossa fé e o nosso amor. Fé, esperança e amor é basicamente a essência da caminhada cristã. E é interessante pensar que é a esperança que vai fortalecer a sua fé e vai fortalecer o seu amor. Quer prova disso? Abre lá em Colossenses, de novo. Colossenses, o capítulo 1, o verso 4 e o verso 5. A ênfase é no verso 5, mas acompanhe o verso 4 comigo, diz assim. Colossenses, o capítulo 1, verso 4 e 5 diz assim. Paulo falando dos crentes de Colossos. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. A fé que eles têm em Cristo e o amor que eles têm uns pelos outros é fruto da esperança desse povo aqui. Como que a esperança ela fortalece a nossa fé? Sabe as circunstâncias difíceis que elas podem enfraquecer a nossa fé? Quando a gente fica desanimado por causa das condições do mundo, por causa do pecado do nosso coração, por causa dos problemas que a gente se depara, as perdas que a gente enfrenta, a nossa esperança, ela se encontra estabelecida não naquilo que a gente vê, mas é naquilo que está por vir. É no retorno de Cristo, é na ressurreição dos mortos, é na renovação de todo o cosmos. A nossa esperança, ela torna essa certeza futura
numa realidade presente. E isso, meus irmãos, incentiva a nossa fé. É quando Colossenses fala para a gente pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas lá da frente. Isso faz com que a nossa fé ela seja encorajada. Sabe como a esperança fortalece o nosso amor? Sabe aquele relacionamento difícil que você enfrenta com o seu amado irmão? Vou falar para você olhar para o lado aí e falar, olha para o seu irmão do lado. Mas você sabe que é ele. Sabe aquele momento que você fica desanimado com a maneira como as pessoas elas nos tratam, com as tensões que elas surgem, os problemas dos nossos relacionamentos? A esperança, meus irmãos, quando ela está bem estabelecida naquilo que vai vir, quando nós temos esperança muito bem estabelecida, aquela esperança que faz a gente lembrar que, olha, um dia o povo de Deus vai ficar livre do pecado. Um dia a gente vai ser liberto de todo conflito, de toda rivalidade. Um dia o amor ele vai reinar soberano. Quando essa esperança ela está clara, ela torna essa certeza futura uma realidade presente. Isso incentiva a gente a viver o amor uns pelos outros no presente. Irmãos, essa esperança ela é essencial para o povo de Deus. E ela só será colocada verdadeiramente no Senhor, como o Salmo fala que põe a sua esperança no Senhor. Ela só vai ser colocada verdadeiramente no Senhor quando, pela graça, Cristo ele subjugar o nosso coração orgulhoso. Quando ele nos der um coração humilde, quando a gente for submisso, quando a nossa alma ela estiver sossegada nele. E quando isso acontecer, meus irmãos, a gente vai vivenciar essa esperança agora e para sempre, como o texto diz. Eu comecei a minha exposição aqui falando do livro Jogos Vorazes, e ali, nesse livro, a esperança ela era vista como algo perigoso, porque ela precisava ser controlada. Porque a esperança, ela move pessoas. E a Bíblia, meus irmãos, ela mostra que a esperança ela é poderosa. Ela não é perigosa. Ela é poderosa e ela é vital. Sem esperança não tem perseverança. Sem esperança a peregrinação para. O Salmo 131, ele estava falando de gente que estava peregrinando até Jerusalém. De gente que precisava ter a sua esperança renovada, o seu coração humilhado, a sua alma aquietada. Quando a gente deposita a nossa esperança no Senhor, o orgulho morre, a humildade ela aparece, a alma ela descansa e a gente continua subindo. Você não está indo para Jerusalém física, mas você está indo para Nova Jerusalém. Você também está em peregrinação. E para seguir nessa peregrinação, o seu coração precisa de esperança. Sem ela a gente não pode caminhar. Então, meus irmãos, ponha a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. É Ele que sustenta o peregrino, Ele é a nossa força, nele, através dele, a gente chega lá. Então eu quero encerrar aqui, eu quero colocar 3 lições, 3 coisas para a gente pensar. E a primeira delas, a gente vai pensar um pouquinho a respeito de orgulho. Arrependa-se do orgulho que sabota a sua esperança. Não sei se você percebeu, mas o salmo aqui ele começa com uma negação. Não é soberbo o meu coração. Queridos, orgulho é pecado. Se eu não deixei claro até agora, orgulho é pecado. E ele, meus irmãos, é o sabotador da esperança. Porque um coração orgulhoso, eu já falei, não espera no Senhor. O orgulhoso, ele precisa entender tudo, ele precisa controlar tudo, ele precisa merecer tudo. E quando a vida ela não corresponde às expectativas do orgulhoso, o orgulhoso ele se frustra, ele se amarga, ele se esfria. Agora eu quero que você pense, talvez a sua esperança ela esteja fraca, não é por causa das circunstâncias difíceis da vida. Talvez a sua esperança esteja fraca porque o seu coração é altivo. Já parou para pensar nisso?
Então, meus irmãos, Cristo, ele está chamando a gente ao arrependimento. Ele, sendo Senhor, ele se humilhou. E ele, sendo eterno, meus irmãos, ele se fez servo. Então, olha para Cristo crucificado. Porque quando você olhar para Cristo crucificado, ali o orgulho morre. E onde o orgulho morre, a esperança ela começa a florescer. Então, arrependa-se do seu orgulho, porque ele sabota a sua esperança. E sem esperança, eu já falei, não dá para caminhar. Segunda coisa para a gente pensar aqui. Aquiete a sua alma em Cristo. O verso 2 fala, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Em outra versão. Davi, meus irmãos, ele não está falando, olha, não existe problema. Não está falando de ausência de problema. Só que a postura dele que é uma decisão espiritual, ele está falando, eu fiz calar, eu aquietei. A alma, meus irmãos, ela é naturalmente agitada, ela quer respostas, ela quer controle, ela quer garantia. Só que esperança não nasce de controle, ela nasce de descanso. Então, como criança que não exige mais leite, mas descansa na presença da mãe, o crente, meus irmãos, ele precisa aprender a descansar não só nas dádivas de Deus, mas descansar no próprio Deus. E é em Cristo, meus irmãos, que isso se torna possível. Então, Cristo, ele confiou plenamente no Pai até a cruz. E nele, meus irmãos, a gente tem um exemplo de confiança. Nele a gente pode silenciar, a gente pode calar a ansiedade, pode repousar. Então, se a sua alma está inquieta, renda-se. A esperança, meus irmãos, ela só floresce de um coração que descansa em Cristo. Então, aquiete a sua alma em Cristo. E a última coisa para a gente pensar aqui, verso 3 fala, coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor, não em atalhos. O Salmo ele termina falando assim, espere Israel no Senhor. Os irmãos, na peregrinação sempre surgiam atalhos. E a gente hoje tem atalhos também. A gente coloca a nossa esperança no dinheiro, na estabilidade, na aprovação, na própria força espiritual que a gente acha que a gente tem. Só que tudo isso falha. Só Cristo é uma esperança segura. Só Cristo é o caminho para casa. Ele é o nosso sustento na nossa subida, na nossa peregrinação. Ele é a garantia que, olha, a peregrinação vai terminar em glória. Então, se a sua esperança está ancorada em outra coisa, meus irmãos, ela vai desmoronar. Mas se ela está em Cristo, você pode continuar subindo, mesmo se você estiver cansado, mesmo se você estiver fraco, mesmo se ainda estiver longe. Com Ele, você continua subindo. Então, coloque a sua esperança no Senhor, não em atalhos. Vamos orar, queridos? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, ó Pai amado, Senhor, te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, que de uma maneira tão poderosa, Senhor, tão eficaz, vem, ó Pai, quebrar todo o orgulho do nosso coração. Ó Pai, nós temos sido muito orgulhosos e muitas vezes, Senhor, nós nem percebemos o quão orgulhosos nós somos. Mas todas as vezes, ó Pai, que nós tentamos viver a vida conforme os nossos propósitos, os nossos desejos, todas as vezes, ó Pai, que nós tentamos estar no controle de todas as coisas, nós temos sido orgulhosos. Porque as nossas atitudes, o nosso pensar, o nosso proceder, ele tem demonstrado, ele tem falado que a nossa forma de pensar é que nós podemos fazer tudo sem o Senhor. Isso é orgulho, Senhor. E quão orgulhosos nós somos, ó Pai, em achar que nós podemos ter o controle de toda a nossa vida. E por muitas vezes, ó Pai, nós não temos percebido o quão ambicioso, ó Pai, o nosso coração tem sido e o quão presunçoso nós somos, ó Pai, em nosso proceder. E nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor quebre o orgulho do nosso coração.
para que o Senhor, ó Deus, trate a nossa vida, ó Pai, para nós lembrarmos que, ó Pai, nós somos crianças e dependemos do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, como o Salmo diz, ó Pai, que possamos ser como crianças, ó Pai, que descansam no colo da mãe, que possamos descansar na Tua presença, Senhor. Entendendo, ó Pai, que o Senhor é um Deus providente, e é um Deus, ó Deus, que nos concede tudo o que necessitamos. Que possamos descansar nisso, ó Pai, que haja em nós satisfação, que haja em nós contentamento. E que o orgulho, ó Deus, que brota em nosso coração, ansiando por coisas maiores do que aquilo que o Senhor nos diz que nós necessitamos, que isso, ó Pai, seja quebrado. Ó Pai, trata a nossa vida para que nós possamos viver uma vida esperançosa no Senhor. Porque sem esperança, ó Pai, a nossa caminhada ela não segue. Sem a esperança, ó Deus, sendo renovada a cada dia, ó Pai, a nossa fé ele esmorece, o nosso amor ele esfria. Ó Pai, cuida de nós. Quebranta todo o nosso ser, ó Pai, para que nós possamos, como igreja, esperar no Senhor. Para que nós possamos realmente fazer isso desde agora e para sempre, Senhor. Cuida de nós, ó Pai, e trata as nossas vidas, para que possamos lembrar, ó Deus, de viver uma vida dependente de Ti. Uma vida realmente que confia plenamente no Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos guarda. Assim nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês a ficarem de pé.